tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Para quem não me conhece, vai ser um prazer conhecer você e receber você aqui no meu espaço, no meu canal do YouTube ou no Instagram. E se você já me conhece, é um super prazer revê-lo. Bom, eu estou um pouco afastada das redes sociais a nível de vídeos, por uma questão pessoal, não aconteceu nada demais, ninguém reclamou dos meus vídeos por enquanto, ninguém me bloqueou em rede nenhuma, mas eu passei por uma série de problemas pessoais e embora eu seja psicanalista, eu também sou uma pessoa com problemas como outra qualquer, né? Todos nós passamos por fases boas e ruins, por altos e baixos, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu tenho certeza absoluta que você já deve ter percebido, seja você muito jovem ou um pouquinho mais maduro ou madura, que a vida não é uma linha tênue, que nem todos os dias são bons, mesmo porque todos eles são um pouco diferentes um do outro. Por mais que a gente tenha uma rotina pré-estabelecida de fazeres, seja você uma dona de casa piorou, aí que não tem uma rotina estabelecida mesmo, porque todos os dias acontecem milhares de coisas, não é mesmo? Que atrapalham os nossos planos. Ou que contribuem, né, de forma muito positiva para que a gente consiga fazer até mais do que aquilo que a gente se planeja no dia. Quem nunca? Mas o que eu quero falar agora como a gente tem uma vida muito instável com relação a acontecimentos e as nossas reações diante desses acontecimentos, é que eu comecei a parar para analisar certas coisas até por uma vivência pessoal. Será que de fato nós estamos prontos para a prática da autoajuda? Isso mesmo, autoajuda. Eu sempre falo nos meus vídeos muito sobre amor próprio. Amor próprio, ele anda paralelo com a autoajuda. E você vai entender melhor o que eu vou dizer com o exemplo que eu vou dar agora. Eu acabei de sair agora no período da manhã de um curso de primeiros socorros, né? Fui, fiz o curso, tal, me ofereceram, eu achei muito bacana. Foi uma baita de uma oportunidade que a empresa que eu trabalho me deu. Por quê? Porque é uma vivência nova, embora eu já tivesse feito outro curso semelhante, sempre há algo que a gente não conhece ou que precisa ser atualizado. E dessa forma foi feito. Adiantaria eu fazer N cursos de primeiros socorros se na hora em que eu preciso aplicá-los eu travar, eu estiver insegura, eu não saber que rumo tomar, ou eu ficar esperando que o outro tenha uma iniciativa de socorrer quem precisa e que vá fazer na minha frente, né? Porque às vezes tem aquela multidão de pessoas, vamos supor, uma pessoa desmaia. O que você faz? Ou assim, uma coisa mais simples ainda, porque um desmaio ainda é mais complexo, mas uma pessoa engasgou e você tá vendo que a pessoa tá engasgada, todo mundo que tá em volta, numa praça de alimentação, de repente, presencia e fica todo mundo de mãos atadas, sem querer pôr a mão na pessoa, com medo do que possa fazer, com medo, na verdade, mais de prejudicar do que de ajudar. Então, de que serviria esse curso que eu fiz se na hora em que eu precisar colocá-lo em ação, eu cruzar os meus braços e ficar esperando que o outro faça alguma coisa no meu lugar? E assim acontece na nossa vida pessoal com relação à questão do amor próprio e da autoajuda. São coisas diferentes e que andam paralelas. Vou falar um pouquinho mais sobre ela agora. Quando a gente tem aquela questão do autoconhecimento já está pré-estabelecido, né, na vida da gente, através de uma análise e tudo mais, porque assim, gente, terapia é uma questão importantíssima na vida de todas as pessoas. A gente não precisa esperar um gatilho para desestruturar a nossa questão, né, a nossa versão psíquica e fazer com que a gente tenha crises de ansiedade, um estresse muito elevado e uma série de outras patologias associadas, né, na questão psicológica, comportamental, para que a gente se dê conta de que a terapia é importante. Porque todo ser humano tem algo que não está super resolvido e que precisa ser trabalhado. Muitas vezes, aquilo, na verdade, a pessoa nem tem o conhecimento exato, né, de que ela precisa trabalhar, mas com o tempo ela vai sentindo a necessidade daquela prática. Às vezes uma fobia,
que impede com que a vida social dela seja plenamente vivida, ou algo que ela gostaria de ter a coragem de fazer, né? De enfrentar, de encarar, de assumir e tudo mais. Bom, vamos imaginar que você tem ali o seu autoconhecimento estabelecido, você já sabe quem você é uma pessoa que, nossa, buscou ajuda terapêutica, leu inúmeros livros, foi em palestra, fez vários cursos com coachings conhecidos e etc. Ou seja, você buscou inúmeros canais de possibilidade, né, de ajuda para que você desenvolva o seu autoconhecimento. Perfeito. Quando acontece um problema XYZ na sua vida, você se vê travado e perdido. Por quê? Porque é hora de você colocar em ação a autoajuda. Ou seja, ajudar a si mesmo no momento em que você precisa, colocando em ação aquilo que já foi estudado um dia em inúmeros canais aí de busca que você fez ao longo da sua vida. Dessa forma, a gente entende que não adianta você ter conhecimento se você não tiver uma estrutura para aplicar aquele conhecimento na hora em que você precisa. E quando eu falo estrutura, não é uma estrutura, um alicerce aqui como aqui atrás, por exemplo. Ó, eu estou no meu quarto, tá? Isso aqui é o meu quarto. Eu tenho uma estrutura física, mas eu posso não ter uma estrutura psíquica. E aí, a questão da autoajuda, ela acaba não acontecendo e o autoconhecimento acaba sendo o quê? Ineficaz. Porque na hora em que eu preciso colocá-lo em prática, atuando através da autoajuda, eu não consigo realizar essa tarefa para me beneficiar ou para me ajudar a passar pela situação, pelo problema, pelo trauma de forma equilibrada. Hoje eu vejo o seguinte, para nós é altamente ineficaz com que a gente se prenda a parâmetros, a exemplos e a palpites, vou ser bem sincera, palpites de plantão. Porque assim, a vida do outro é do outro. O mesmo acontecimento na minha vida vai ter diferença do mesmo acontecimento na sua vida. Eu posso passar, por exemplo, por um episódio de uma doença gravíssima na minha vida e ter uma reação completamente diferente de você, né? Você passar por um episódio, por exemplo, de uma doença grave, como um câncer ou uma outra coisa, né? Uma outra situação difícil, que vai te abalar fisicamente, emocionalmente, e ter uma reação muito melhor do que a minha. Isso é só um exemplo, tá? E a gente sabe que a reação que a gente tem diante do problema que surge é um diferencial, é um divisor de águas para que a gente saia dele o mais rápido possível. Imagina assim, se eu estou passando por uma situação difícil, seja ela qual for, e passar por ela desanimada, reclamando, desestruturada, concorda comigo que aquilo vai se tornar um caminho interminável? E que a solução, encontrar uma solução, um equilíbrio diante desse fato pode se tornar impossível nessa caminhada? Porque tudo que começa um dia acaba, seja bom ou seja ruim. Só que essa questão do acabar algo que está ruim parece que demora 3 vezes mais do que terminar aquilo que começou bem. Então, quando a gente vai para um passeio, por exemplo, a gente vai para o passeio com uma perspectiva de coisas boas. Mas às vezes chega no tal do passeio, ele não é exatamente aquilo que a gente imaginava, não corresponde à nossa expectativa. O dia não ajuda, o lugar era chato, a comida é ruim, as pessoas são desagradáveis, enfim, a gente não se encaixa dentro daquele contexto. Depender de ir e às vezes depender da carona para voltar, faz com que aquele pouco ou muito tempo torne-se interminável. Agora, quando a gente está na companhia de pessoas que a gente gosta, num lugar agradável, às vezes a comida nem é tão boa, mas o contexto que está no nosso entorno é tão bacana que a gente nem vê o dia passar. Quando vê, já foi, já acabou e dá vontade de ou continuar ou voltar no dia seguinte, é ou não é? E aí, a forma com que você encara a situação acaba se tornando, né, fazendo com que a sua realidade seja completamente diferente.
Então, o que eu quero que você pense com relação a isso? Não basta você ter autoconhecimento se você não tiver a coragem de aplicar na hora necessária a autoajuda. E o que é a autoajuda? Já diz, o nome já diz, é algo que você pode fazer por você na hora do seu socorro. O que você pode fazer por você? Respirar, dar tempo ao tempo, pensar com racionalidade. Nossa, Carol, mas eu não tô. O meu problema é muito grave. Gente, problema é problema. Estrutura ou desestrutura, ela tem a mesma função na vida de todo mundo. Agora, o que muda é a forma com que você vai encarar aquela situação. Eu recentemente passei por uma baita de uma situação na minha vida que foi terrível, tá? Mas o que acontece? Por que terrível? Porque eu não esperava que as coisas acontecessem da maneira que aconteceram e que tomassem o rumo que tomaram. Mas isso mudou alguma coisa? Nada. Porque as coisas foram o que foram, tomaram o rumo que tomaram e chegaram onde chegaram. Independente de como eu encarei. Agora, o que fez a diferença para mim é, tive uma desestrutura emocional? Claro que tive, porque aquilo também me pegou de surpresa. Eu sou uma psicanalista, mas eu não sou uma máquina. Eu não tenho uma programação ali para dizer, olha, quando isso acontecer, você vai reagir assim, assim, assim. Não, simplesmente a coisa aconteceu. E quando a tal coisa aconteceu, eu fiquei muito perplexa, embora eu já esperasse que talvez pudesse acontecer, mas eu não esperava que fosse da forma que foi. E aí o que aconteceu? Me desestabilizou emocionalmente. O que eu fiz? Eu dei tempo ao tempo. Eu respirei, eu chorei, eu me reestruturei e eu estou buscando caminhar um dia de cada vez. Por quê? Porque agora, nesse momento da minha vida, eu sei o hoje. Então, eu vivo o melhor que eu puder, do meu melhor jeito, não da maneira com que as pessoas gostariam que eu vivesse. Porque assim, tem gente que quando passa por um problema, ela não quer demonstrar que está passando, ela quer ser forte, né? Ah, ninguém tem nada a ver com meus problemas, concordo plenamente, porque até eu abrir o jogo para as pessoas do meu entorno que são bem próximas de mim, demorou um bom tempo. Eu segurei a onda sozinha por opção durante um tempo, até que eu estivesse pronta para falar sobre o assunto. E assim foi feito. Então eu precisei me organizar internamente. Quando eu abri para as pessoas que estavam ao meu entorno, foi um outro grande desafio. Aí me desestruturou novamente. Voltei e me reestruturei. Então hoje eu me sinto muito mais forte porque eu estou dando os passos rumo à minha autoajuda. Ela não é assim, ela não é passe de mágica, ela simplesmente faz parte da forma com que você encara cada dia que você vive. Porque cada dia que passa é um dia mais distante do problema que começou lá atrás. Porque lembra que eu contei? Tudo que começa, termina. A vida é assim. A vida um dia começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. O problema e as alegrias, a felicidade é feita da mesma forma. Se hoje eu tiver um dia incrível, ele não vai acabar? Vai acabar. E isso não depende de mim. A vida é dessa forma. Começa o dia, passa a tarde, chega a noite e acabou o dia, a gente dorme. Ou não, né? Então é isso. Eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho controle sobre o acontecimento, simplesmente ele acontece. Sabendo disso, tira essa carga de você. Vive o seu dia segundo o melhor que você puder fazer por ele. O dia que você não quiser fazer nada, não faça. O dia que você quiser chorar, chore. Mas pratique a autoajuda, determinada a fazer com que aqueles dias de vulnerabilidade, tristeza, entrega, turbulência psíquica, tudo isso uma hora acabe e que você retome a sua vida e a sua paz principalmente, porque a felicidade ela é uma construção, então e ela começa pela paz, né? Então que você tenha uma paz interna através da sua autoajuda e da prática do seu autoconhecimento, tá bom? Se você não conseguir sozinho, claro que vale procurar ajuda. Se você precisar de mim,
é só me chamar através do Instagram ou deixar uma mensagem aqui no YouTube, tá? Um abraço grande para você. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Tchau, tchau.